Verdade sobre Israel, antigo e moderno. Desde 2023 venho publicando uma série de vídeos no canal Confraria Cognitiva e Pode Tudo, falando sobre a verdade por trás desta cortina de fumaça financiada pelo imperialismo norte-americano. Do Israel bíblico ao Estado moderno armado, um fio de sangue, política e ideologia percorre séculos. Como um pequeno povo do Antigo Oriente Próximo se transformou em uma potência militar com armamento nuclear e apoio geopolítico de gigantes, significando dizer, os judeus que preservaram toda uma tradição e história e, portanto, por uma psicologia social, integram hoje o dito Estado moderno, sem anacronismo, numa ressignificação ao Estado antigo de Israel. É de Canaã à faixa de Gaza. Os conflitos não são só religiosos, são projetos de poder, ocupação e supremacia. O dito povo escolhido se tornou o agente de um novo apartheid moderno? Parece que sim. Então descubra a conexão entre o Deus guerreiro da Bíblia e os ataques que cruzam as fronteiras de hoje. Prepara-se para questionar narrativas, encarar dados e entender por que o conflito Israel-Palestina é mais do que parece. Este é apenas um dentre muitos vídeos que eu publiquei em nosso canal. E aqui no Desmitologiza você vai acompanhar uma série de vídeos. A verdade sem censura, com ataque ou não de sionistas, eu serei uma voz para mostrar a verdade que está por trás de Israel. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ative o sino para receber mais conteúdos críticos, históricos e destruidores de mitos religiosos e políticos. Se quiser apoiar para me dar força, para me ajudar a vencer o algoritmo do YouTube, as monetizações do nosso canal, mande aí o Pix, fica na descrição. Vem pra cá, espero que você goste deste conteúdo. O povo espalhado, conflitos constantes. A Palestina tomada pelos palestinos. Israel, numa visão, histórica do passado, uma Sergipe, diante de outros estados da federação aqui no Brasil. Tá dando para entender? Aos poucos, Sergipe foi se tornando o Rio Grande do Sul, foi se tornando São Paulo. Só para você entender, pessoal. Aí eu tenho que ouvir uma travestida de judia, ou judia de fato, judia de mim, judia. Quem lembra aí? Felipe Praciano me mandou um vídeo dizendo que Israel é um ovo, só se for na cabeça dela. Israel é um ovo, pensando o Israel dentro de uma geografia global. Israel é um ovo. Pensando dentro de uma geografia regional, Israel não é um ovo, deixou de ser. Porque os árabes estão ficando sem terra. Os palestinos estão ficando sem terra. E aí eu quero dizer, senhores, nesse momento, de modo geral, o Irã, o Iraque, tá? Mesmo a Arábia Saudita hoje estando estabelecida aí lá, ó, de biquinho calado. Então eu estou querendo dizer que o Israel deixou de ser um ovo. Israel virou um lagarto que vai aos poucos, ó, comendo os outros ovos. Isso é irrefutável. Portanto, eu quero perguntar para vocês, comente aqui para mim, com a Constituição do Israel de 1948, Israel deixou de atuar, deixou de ser na sua estrutura psicodélica, psicossocial, política, o Israel do passado,
de antes de 722? Comente, fique à vontade para comentar. Não tem anacronismo nenhum, não. Tem não. Isso aqui é olhar de fato para o Israel de hoje. Está dando para você entender? O terceiro tripé que se consuma neste Israel, que eu falei em uma série de 4 vídeos sobre a guerra, explicando o pano de fundo histórico, teológico, político, religioso, sabe? Mostrando tudo isso. E eu disse, presta atenção, historicamente, todas as grandes guerras enfrentadas por Israel na história, começando pelo Antigo Testamento, antes de 722, conforme Oswaldo assinala, ou depois, acontece nos momentos festivos. No momento de paz e segurança. Ah, entendi. O professor é conspiracionista, em que se evocará uma ideia de que o Deus Javé está dando a vitória a Israel. E em todos os conflitos históricos de Israel, Israel foi apoiado por aqueles que eram adversários travestidos de aliados. Para conseguir entender, é só ler o Antigo Testamento e pegar o Israel na história. Ou seja, vejam os conflitos. A classe israelita superior, vamos chamar de categoria judaíta, se alia inclusive aos seus principais rivais, aos que eram ditos inimigos, para construírem uma estrutura de poder. Criavam o caos, jogavam o caos como culpa de grupos de terroristas, insurgentes, que não queriam se submeter a uma estrutura. Isso não é anacronismo. Israel continua sendo, nessa estrutura ontológica, psicodélica, o mesmo Israel. O que muda é a maneira com que a ordianidade, a modernidade olha para Israel. Ou seja, dentro de uma estrutura secular. Então, por que eu quis citar isso? Porque o terceiro tripé que levou Israel a ser hoje a coroa da geopolítica, se você não sabia, é porque a rainha, vocês já sabem quem é, né? A rainha. Quem aí sabe quem é a rainha? E não adianta ninguém falar. Os Estados Unidos são a rainha. Os Estados Unidos são a rainha. Ok? E o Israel, a coroa. Por isso que as grandes guerras, e uma delas, não estou dizendo que as outras não foram catastróficas, que não tiveram uma força política. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, com uma narrativa que foi criada nos bastidores, um marketing político, uma publicidade, levou Israel ao topo cultural político, onde essa religião civil que eu falei aqui na estrutura do Estado de Israel, por isso eu falei 2 estados em um, fez com que esse Israel entrasse num processo de modernização e secularização, sobretudo levando a laicidade da sociedade. Agora você entendeu por que Israel é forçado a não ser o Israel do passado, mas continua sendo? Você vai conseguir entender? Será que o Oswaldo vai entender o que eu quero dizer? Ou ele vai achar que eu estou aqui criticando ou refutando? Eu estou propondo, né? Isso é dialética. Então é esta fase
que culminou, e agora sim eu chamo a atenção do Oswaldo para esse ponto, essa parte de modernização e de laicização, que na verdade não encontrou e nunca irá encontrar dentro de Israel absolutamente a estabilidade. Esta não é uma afirmação do José, são de especialistas também que se debruçam. Esta não é uma visão, pessoal. Possa ser que o Oswaldo, como ele diz do Jesus histórico, ele diga, é minha opinião. Sua opinião está distorcida, ainda bem que é sua opinião. Porque é nesse sentido que a crise toma geralmente, de forma generalizada, a sociedade israelense. Então a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva, o que muitos atores acadêmicos do cenário do estudo da geopolítica que se focou em Israel pôde nos propor. Por exemplo, de acordo com a pesquisa levantada e as bibliografias levantadas por mim, por acadêmicos que também se debruçaram ao projeto, é preciso que a gente entenda isso e eu tentarei, nesse momento, compartilhar a tela com vocês para que a gente consiga ler. Ok? Vamos lá. Tentarei. Se eu não conseguir, lamento. Verei se eu conseguirei compartilhar a tela. Deixe-me ver aqui. Não consegui. Segura aí que eu já vou dar atenção à minha audiência. Eu vou trazer aqui uma definição em um trabalho de pesquisa, em um artigo, na verdade. Peraí, cadê? Segura aí, não saia daí. Opa. Não sei por que eu não tô. Gente, todas as vezes que eu tento compartilhar a tela, é complicado usar o OBS. Mas eu vou tentar mais uma vez, pessoal. Se eu não conseguir, aí a gente lê aqui e eu deixo a fonte para vocês. Mas eu queria ler com vocês, ok? Eu acho que é justo mostrar para vocês. Peraí. Vamos lá. Caramba. Pronto. Está aparecendo aqui na sua tela? Talvez esteja muito pequeno, mas eu vou tentar melhorar. Ok? Peraí, eu vou tentar melhorar. Vamos lá. Pronto. Ó, aqui em cima. Pronto. Descer um pouquinho. Aí. Pronto. Vamos entender aí o que o Emílio Gentili fala sobre, ok? Religião política e religião civil, para entendermos o Israel, ok? Vamos lá. O texto está aparecendo em tela aí, eu lerei com você para ficar melhor. Como especificou Emílio Gentili, religião política e religião civil colocam-se no interior de um fenômeno moderno. Será que o Israel de ontem deixou de ser o Israel? Será que o Israel de hoje? Em que sentido? Como nós podemos entender isso? O Israel de hoje, evidentemente que quando falamos em estrutura psicossocial, ok? E cultural, antropológica, não pode absolutamente ser encarado desta forma. Está dando para entender? Em estrutura social, eu não tenho como dizer que o Israel os israelitas, os israelenses de hoje, são os israelitas de ontem. Por quê?
Porque gerações morreram, gerações surgiram. Mas o que persiste, professor? A religião política e a religião civil. O que persiste, pessoal? A mentalidade, a estrutura psicossocial continua a mesma. O modus operandi. Então, portanto, não importa se Israel se tornou um Estado secularizado, entre aspas, constituído por dois polos, religião política e religião civil. Ok? Vamos lá. A religião da política, ponto, diz o acadêmico. Religião da política, Precisa Gentili. Olha o que diz. É uma forma particular de sacralização da política. Entendeu? Agora, nós temos um problema. Porque dentro dessa estrutura da religião política, está aquele conceito da secularização da ideia de Deus na estrutura do Estado, que eu expliquei no meu artigo de pós-graduação em Direitos Humanos. E também trouxe um resumo no meu artigo de pós-graduação em Teologia. Foram duas pós. Então, está em domínio público o meu artigo, quem quiser ler, onde eu procurei trabalhar epistemologicamente numa crítica aos conceitos de soberania e poder total em Carl Schmitt, que trabalha o processo de secularização de Deus na estrutura, na identificação por uma tipologia do Estado. Falei difícil, Oswaldo? Não. Olha o que diz então o autor, leiamos. Essa sacralização da política, que se manifesta na época da modernidade e se verifica quando a dimensão política, após ter conquistado a sua autonomia institucional em relação da religião tradicional, adquire uma sua própria dimensão religiosa. Eu acho que o Oswaldo deve estar lendo comigo aí. No sentido que se assume um caráter próprio de sacralidade, até reivindicar para si a prerrogativa de definir o significado e o fim fundamental da existência humana, pelo menos nesta terra, para o indivíduo e a coletividade. Na pesquisa, conclui, quando isso acontece, encontramos-nos diante da formação de uma religião política, entendendo por religião um sistema de crenças, mitos, ritos e símbolos que interpretam e definem um significado e um fim da existência humana, fazendo depender o destino do indivíduo e da coletividade de sua subordinação a uma identidade suprema. Como que o Israel deixou de ser o Israel de ontem, dentro do contexto dessa ontologia e dessa psicologia social? Nunca. Nunca. Veja, eu estou falando de forma negativa. Está conseguindo entender? Deu para você entender? Eu acredito que sim. Portanto, observe que se torna absolutamente quase que impossível você até de fato olhar para a estrutura atual política de Israel. Não tem como. Vamos ver, o Israel de hoje, os israelenses de hoje, são os mesmos israelitas? Não. Dentro de uma estrutura histórica, não. Evidentemente que não. Por que não são? Porque morreram na história milhares de israelitas, em constantes conflitos com outros povos,
Porém, a única coisa que não morreu com Israel foi a sua cultura, sua identidade, seu modus operandi, sua forma de ver o mundo, ver a si mesmo. Isso é um axioma. E aí eu vou dizer, um historiador e um teólogo que não consegue entender isso, está com alguma coisa a mais ou a menos na cabeça. Ou é muita paixão, sei lá, por outra coisa. Por quê? Os brasileiros de hoje são os mesmos que ocupavam toda essa extensão histórico-geográfica do país? Não são os mesmos. Agora, quer ver uma coisa? O Brasil é multicultural. Israel é? Vamos lá. O Brasil é multicultural. Cadê a multiculturalidade em Israel? O Brasil é possível ser visto por uma hermenêutica diatópica. Veja Israel por uma interpretação diatópica da sua estrutura sociocultural. Vai lá, Oswaldo. Veja, por gentileza, me ajude. Eu não estou aqui te criticando, pelo contrário. Eu estou trazendo pontos que vão nos fazer entender melhor essa estrutura sociopolítica que forma o Estado de Israel. Religiosa. Que foi secularizada pela metade. Vocês estão conseguindo me entender? Então, dentro dessa estrutura, você tem religião civil e religião política. Então, eu afirmo, a ideia que hoje ainda persiste absolutamente, deu para entender? Na estrutura de Israel, é a mesma ideia do passado. Isso aqui não é, como diz Oswaldo, tonteria não. Isso aqui é estudo, é pesquisa séria. Isso aqui eu não li, não estudei lendo gibi. Por quê? Porque de acordo com aquilo que nós conseguimos delimitar numa análise histórica do desenvolvimento de Israel na história, a religião civil ela vem apenas como uma categoria conceitual que vai trazer aspectos justamente dessa sacralização do sistema político que vai permitir pluralidade das ideias. Foi aí que eu falei sobre o quê? Para se constituir um Estado moderno, Israel teria que ser signatário em vários acordos, se submeter a toda uma estrutura jurídico-política na ONU. E para ter outros tipos de apoio, também teria que se submeter. Porém, Israel vem sendo favorecida historicamente. Por quê? Porque é um braço e um antebraço dos países imperialistas. Estou errado, Oswaldo? Estou errado? Por isso, dentro já dessa estrutura de uma religião civil, você percebe o exercício livre do poder. Você percebe a revogação dos governantes por parte dos governados. Existe a estrutura democrática, porque Israel não é uma ditadura. Olha agora, não é mais uma monarquia. Está entendendo? Atenuou uma teocracia. Tá? Então, tanto a religião civil quanto a religião política, de alguma forma, irão monopolizar. Haverá um monopólio, e é isso que eu estou dizendo. Assim como um projeto psicossocial sob um aparato teológico, político, da tradição que o Oswaldo, no seu livro, tá? Na sua tese de doutorado, na sua vasta pesquisa sobre o Antigo Testamento, deixou muito claro, sob a égide da Constituição da República de Judá, né, Oswaldão?
como tudo isso vai se construindo, assim como se construiu no passado, assim como se tentou, sem anacronismo, estabelecer um Estado onde a sede era o Templo de Jerusalém,